Olá, bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. O nosso tema de hoje é sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha. Para isso, contamos com a ajuda da nossa PCNP Cláudia, de Projetos Especiais. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Néia. Olá, pessoal. Da nossa promotora de justiça, doutora Sirlene Fernandes da Silva. Bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer falar com os profissionais da educação. E da psicóloga Aline Ferreira da Silva. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Dineia. Obrigada pela oportunidade. Bom, a nossa promotora de justiça, Sirlene Fernandes da Silva, é bacharel em Direito, promotora de Justiça e promotora da Infância e Juventude de São Bernardo do Campo, coordenadora do Núcleo do Incentivo em Práticas Autocompositivas, ou NUIPA, do Ministério Público do Estado de São Paulo, na promotoria desde 2009, uma longa caminhada. Aline Ferreira, nossa psicóloga Aline Ferreira da Silva, formada em Psicologia e Intervenção em Terapia Breve e Atenção Psicológica, atualização em Neurociência da Infância. Também atua há mais de 10 anos na Unidade Básica de Saúde da cidade de Iacanga, região de Bauru. Muito bem-vindas novamente, meninas. E para a gente começar nosso tema, temos que explicar que em 2019, dia 16 de janeiro de 2019, foi promulgada a Lei Estadual 16.926, que institui a campanha estadual Maria da Penha em todas as escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. O objetivo é contribuir com o conhecimento da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha, impulsionando as reflexões sobre a violência doméstica e feminicídio. Doutora, em tempos de isolamento social, temos ouvido que houve um aumento muito grande da violência doméstica. A quais fatores devemos esse aumento? E existe um grupo de risco? Sim. É importante começar falando que, mesmo antes da pandemia, a sociedade brasileira já convivia com altos índices de violência de gênero, né, a violência contra a mulher. E essa violência, ela ocorre especialmente por fatores estruturais da nossa sociedade. Vivemos em um país em que a mulher há uma desigualdade enorme de poder entre homens e mulheres, e a mulher acaba ficando num papel de submissão. E, por isso, num papel de vítima, de risco a ser vítima de violência. Com a pandemia, a gente pode considerar que alguns fatores circunstanciais se agravaram. E eu vou destacar alguns. O primeiro é a questão de problemas financeiros da família. A pandemia traz um aumento do desemprego, uma redução de postos de trabalho, de atividade econômica, aumenta a tensão na família. Um segundo ponto a ser destacado é que aumentou também o consumo de álcool e droga. Esses são fatores de aumento de violência dentro da família, dentro de violência doméstica. Por fim, que também, além da questão econômica e do consumo de álcool e droga, há uma tensão familiar maior e a mulher fica por mais tempo somente dentro de casa. Então, o ambiente familiar está mais tenso, né? Problemas conjugais, problemas na educação dos filhos, tudo isso o isolamento social agrava. Então, a gente não pode dizer que a pandemia que traz a violência para a nossa sociedade, ela já existia, mas esses fatores circunstanciais agravam, sim, e aumenta a violência que tem sido constatada. Não necessariamente em números, porque, embora a mulher, a sociedade está em isolamento, a vítima também. Então, com o distanciamento social, a vítima tem mais dificuldade em fazer os registros. Tanto que, neste período, houve um aprimoramento dos canais de registros de violência para que eles possam ser feitos à distância. Há hoje o BO eletrônico para a violência doméstica, que é possível ser feito através da internet, não é necessário se deslocar até uma delegacia. Isso aconteceu no meio da pandemia porque havia uma necessidade de melhorar o canal de registro dessa violência. Então, há sim um aumento da violência,
Os números, eles não refletem necessariamente esse aumento, a gente considera que há uma cifra oculta ainda, e por conta desses fatores circunstanciais que agravam a situação da mulher. Temos uma sociedade em que, isso é importante destacar, a violência, ela acontece primordialmente dentro de casa. A casa ainda é um lugar de risco para a mulher. Então, o isolamento, quando ela permanece mais tempo em casa, o seu parceiro permanece mais tempo em casa, ela está mais exposta. Aí, foi perguntado sobre a questão do risco, né? Se há um grupo de risco. O que eu posso dizer é que o que a gente tem é uma exposição a risco a todas as mulheres, mas algumas características deixam algumas mulheres a uma exposição de uma violência específica. Então, quando eu falo em características, né, estou falando de cor da pele, a gente tem uma sociedade que ainda a expressão do racismo é forte, então uma mulher está exposta a risco, uma mulher negra está exposta a mais risco, a uma violência específica. Orientação sexual, a homofobia é forte em nossa sociedade, então mulher com uma orientação orientação diversa do que se considera socialmente o padrão, né? A gente tem um equívoco muito grande sobre escolhas, o que é a escolha da mulher e o que é uma escolha que a sociedade acha que pode fazer por ela. Então, a orientação sexual da mulher tem sido também um fator de expor-la a maior risco. E destaco, por fim, que crianças e adolescentes também é um grupo que sofre mais violência. Crianças e adolescentes têm uma maior vulnerabilidade. Então, eu destacaria esses três grupos. Gostaria de ressaltar também, não é uma questão de vulnerabilidade a risco, mas uma dificuldade de buscar ajuda. Então, mulheres com vulnerabilidade econômica e social têm maior dificuldade de buscar a proteção dos seus direitos. Temos uma parcela das mulheres ainda analfabetas, isso dificulta muito que ela saiba quais caminhos ela pode buscar. Eu estou falando em boletim de ocorrência eletrônico, uma mulher que tenha dificuldade de acessar esses meios eletrônicos, né, de acessar a internet, de compreender esses caminhos propostos, ela tem mais dificuldade de concretizar o seu direito. A senhora diria que seria falta mesmo de conhecimento para muitas mulheres dessas chegarem até a procurar ajuda de alguma rede protetiva, exatamente por falta de conhecimento, é isso? O conhecimento é um elemento importantíssimo. Então, inclusive, essa iniciativa de fazer esse debate com a comunidade escolar sobre esse tema, ele tem uma relevância enorme, porque mesmo mulheres com um conhecimento acadêmico, né, mesmo mulheres com formação, não sabem todos os caminhos. Né? A Lei Maria da Penha, embora tenha completado 14 anos, ainda tem um percurso para ela se tornar uma lei de conhecimento de todos, não só sobre que ela existe, mas como garantir os direitos que ali estão previstos. Doutora, dando continuidade no que a Edneia perguntou, né? A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher contra qualquer agressão cometida por um homem ou só apenas o marido, o cônjuge? A Lei Maria da Penha protege a mulher contra a violência de gênero. Então, ela protege a mulher da violência que se baseia na sua condição de mulher. Essa violência, ela pode ser no âmbito doméstico, familiar, ou com o seu companheiro ou com quem ela mantenha uma relação íntima de afeto. Ou seja, ela protege a mulher dos seus parentes, né? Então, ela protege a mulher do seu pai, do seu padrasto, de pessoas com quem ela convive na mesma casa. Destacar que ela não protege a mulher apenas do homem, ela protege a mulher, eventualmente, de outra mulher, como, por exemplo, uma mulher que mantém uma relação íntima de afeto com outra mulher. Se essa violência entre elas se baseou na relação que existe íntima de afeto e da condição de mulher dela, ela também estará protegida dessa violência. Então, a Lei Maria da Penha protege violência baseada no gênero, na condição de mulher, no âmbito familiar, no âmbito doméstico e com os seus companheiros com quem mantém relação íntima de afeto. É um detalhe bem importante, você viu, Cláudia, que ela comentou da mulher que protege também se ela tiver a violência cometida por uma outra mulher na questão de parceiros. É isso, doutora? Exato.
Então, doutora, eu vou fazer uma pergunta que você acha que já quase respondeu também. A Lei Maria da Penha, ela protege também a mulher trans e o travesti. Eles também se beneficiam da Lei Maria da Penha. É isso? Sim, com certeza. A Lei Maria da Penha, ela não faz uma exclusão ela não faz uma inclusão ou exclusão a partir do sexo biológico, que é como a mulher nasceu. Ela faz a referência a partir da identidade de gênero. O que importa para a mulher estar protegida ou não é a identidade de gênero. A mulher trans e a mulher travesti, ela há a identidade de gênero de mulher. Inclusive, esse grupo pode ser e deve ser atendido numa delegacia da mulher. Pode buscar ajuda e deve ser atendido na delegacia de mulher, porque ela está protegida pela Lei Maria da Penha também. É a identidade de gênero que é a referência para a proteção da vítima. Doutora, mas só para complementar o que a Edneia falou, muitas vezes assistindo algum telejornal, um travesti, por exemplo, ele apanha ou muitas vezes é até morto por um grupo de homens homofóbicos. Então, esse grupo ou esse homem sozinho, independente, ele vai responder pela Lei Maria da Penha. Ele pode ser enquadrado. Se a pessoa foi agredida pela condição de gênero, essa pessoa pode ser enquadrada. Mas há também, neste campo, o enquadramento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, né, recentemente, sobre a questão do racismo. Então, a lei de racismo se aplica a esse público. Vai ter que ver, conforme as circunstâncias, se estamos falando de violência doméstica ou se estamos falando do crime previsto como racismo, porque não seria um racismo, mas o Supremo entendeu que aplica-se aquele crime para este público. Então, conforme o caso, a gente vai ter que ver se é um ou outro. Certo. Vamos lá. Essa pergunta agora vai para a Aline ou também para a doutora, as duas vão conseguir responder ali. Será que é possível, né, nós conseguimos identificar manifestações de violência precocemente? Para ter ali um subsídio de afastar, separar, né, se for o caso de um cônjuge, separar, ou até mesmo pedir ajuda antes de acontecer algo mais sério? Eu destaco da pessoa perceber a agressividade, né? Se ela tem atitudes agressivas, se de repente, assim, por coisas irrelevantes, já perde a paciência, já reage com um furor, né? Se é um parceiro controlador que vai querer te colocar nos moldes dele, né? Se ele abusa de bebida alcoólica, de drogas, né? Se ele tem esses comportamentos impulsivos, às vezes é difícil prever, mas existem algumas características com o passar do tempo, com o estresse, ou às vezes dificuldade financeira, ou algo associado que pode levar a ser um agressor. Aline, dentro disso que você falou, e você tem uma experiência vasta, muitas mulheres acabam, né, sofrendo agressões e, pelas palavras do companheiro, do cônjuge, elas voltam com esse companheiro. Isso se dá pelo que a doutora falou lá no início, porque muitas são dependentes financeiramente do marido, ou porque muitas não têm um ensino mais avançado? Na verdade, eu acho que são inúmeros fatores, né? A mulher, principalmente se ela tem filhos, ela pensa nos filhos. E às vezes ela volta, né, por não conseguir sustentar esses filhos sozinho, ela volta porque não tem para onde ir, né? Ela tem a referência de lá como um lar. Muitas vezes ela acredita na mudança, porque o homem, depois que ele agride, ele bajula muito, ele faz muitas promessas que isso nunca mais vai acontecer. Então, às vezes, ela acaba acreditando que vai começar de novo, e realmente eles passam um tempo assim, bem, né, de lua de mel, e depois, muitas vezes, se repete, né? A mulher, ela é mais vulnerável ali, né? Até por economicamente ela ganhar menos, né? Então, tem diversos fatores, até por ameaça, né? Por ameaça a ela, aos filhos, né? Para ela é difícil realmente sair desse relacionamento.
Então, na realidade, existe o medo, né, que é um forte aliado da não separação, porque hoje, acho que eu vou perguntar para a doutora Sirlene, ela deve saber melhor. Existe casas de apoio para apoiar essas mulheres que queiram deixar suas casas com seus filhos? Não existem? Sim, existe. Existem as casas de acolhimento, inclusive em São Bernardo do Campo, lá, ela é uma casa de acolhimento em que a mulher pode ir junto com seus filhos. Ela tem que buscar, quando uma mulher se resolve, né, tomar uma atitude mais incisiva e por vezes sair de casa, ela deve procurar em São Bernardo, ela deve procurar o CREAS, o CRAM, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher, é um serviço relacionado ao CREAS, em que há uma equipe técnica, essa equipe técnica vai acolher, ela vai ouvir, ela vai verificar qual o caso dela, e se ela estiver disposta, e se for o caso, ela pode ser encaminhada para uma casa de acolhimento. Por vezes, a mulher quer tomar uma atitude, mas ela ainda não decidiu a esse ponto de saída. Mas ela deve ser encaminhada para um centro de referência, porque ali ela vai ser acolhida. E ali ela pode dar um primeiro passo. Né? Buscar sair do ciclo de violência é passo a passo. Não podemos esperar que necessariamente a mulher decida tomar a atitude mais drástica que é essa, de sair de casa, ou por vezes entrar com uma medida protetiva de tirar o agressor da casa. Né? Porque a mulher também tem essa medida protetiva a seu favor. Se ela está ali na sua casa com seus filhos e o agressor está causando tudo isso, ele deve sair. Então, ela deve buscar a aplicação da medida protetiva para que ele saia. Mas esse é um passo avançado. Para algumas, o problema pode ser econômico, mas há também uma questão cultural da nossa sociedade. As mulheres, por vezes, são educadas e crescem num ambiente em que elas se acostumam com a ideia de que ela precisa de um protetor. Né? Então, a questão de enfrentamento da violência é enfrentamento também de uma educação que não seja inibitória, de uma educação que não reduza a mulher a alguém que necessite de um protetor, de um homem que a garanta a ela, prover a subsistência e tudo mais. Não é só uma questão econômica, é uma questão cultural que a gente deve enfrentar. E a escola tem um papel importantíssimo. Então. Aline, a doutora acabou de falar, realmente, a escola, ela entra com um papel fundamental. Tudo bem que nós não podemos descarregar tudo em cima da escola, mas realmente é um espaço extremamente importante, né? Com esse crescente de violência, nós não podemos esquecer as crianças que estão nessas casas, né? Que estão assistindo, muitas vezes sofrendo a violência também, ou apenas assistindo a mãe apanhando do pai, por exemplo. De que maneira as escolas, ao retornar às aulas, vão receber essas crianças? Qual é a melhor maneira da gente lidar com crianças que vêm desse meio para nós? Eu costumo falar que a criança, muitas vezes, ela derrama, né, as coisas na escola, né? As características, consequências, né, ela aparece na escola. Na maioria das vezes, elas não vão falar. Até então, porque a violência, ela é camuflada, ela é sigilosa ali, né? Então, elas não vão falar. A escola, ela nota comportamentos, né, desvios ali de conduta que esse aluno, que essa criança vai apresentando durante um tempo, né? Muitas vezes o professor, ele conhece muito bem o aluno, né, e ele começa a perceber que tem algo de errado ali, né? Tem algo de errado com aquela criança, né? O que a gente pode destacar? Queda no rendimento escolar. Muitas vezes a criança não tem aquela concentração, ela está muito dispersa, né, por toda essa situação de violência. Ela muda o comportamento, ou ela fica agressiva demais, ou ela fica submissa demais, né? Ela tem uma mudança aí de comportamento, né? A agressividade realmente ela é mais notável, né? Ela é mais notável, mas também aquela criança caladinha, retraída ali no cantinho também precisa ser observada, né? Às vezes, palavras que as crianças proferem, né? Realmente, às vezes, do menino para a menina, né? De mulher tem que obedecer, né?
coisas, né, desse tipo, às vezes até verbalizações de não querer voltar para casa. De crianças, a hora que a aula está encerrando, ela demonstra um pavor muito grande, que ela não quer voltar para casa, né? E nisso, no âmbito de aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem, a criança muito sonolenta, às vezes ela usa o sono para fuga, que abaixa a cabeça e dorme mesmo em sala de aula, né? A criança muito doentinha, aquela criança que chega e logo reclama de dor, né? Reclama de dor, tem muitas dores, né? Muitas doenças que são psicossomáticas, né? Aquelas doenças de fundo emocional. Na criança é muito comum doer a barriga. Mal chegou lá na escola, dói a barriga, dói a barriga, né? Nos adolescentes é muito dor de cabeça. É aquele adolescente que realmente se afasta, que está com dificuldade de interação, né? Porque o adolescente também sente, né? Muitas vezes também o adolescente, por mais que ele seja maior, que ele já tenha todo o entendimento, mas ele não consegue verbalizar, e ele, às vezes ele nem pode. Às vezes a situação está tão difícil ali dentro da casa, que ele também não pode sair contando para todo mundo, né? Ele sabe do risco, né? Que a mãe, que a pessoa da família, né, tá passando, né? Em adolescentes é muito comum a automutilação, né? Adolescentes que automutilam, né? Que ficam muito sozinhos, que só, de repente, só com o fone de celular, só no fone, né? Não tem essa interação, né? Com os demais, né? O professor, ele conhece bem o aluno, né? Então, quando esse aluno voltar, ele vai perceber a diferença. Muitas vezes, né, se chegar alguém e perguntar, né, às vezes a criança ela não vai responder. Até então, porque ela pode ter vindo orientada de casa, né? Olha, né, se eu tinha perguntado essa marquinha aqui, você fala que é tal coisa, que você esbarrou, né? Mas, assim, a violência geralmente é recorrente, né? Então, quem convive com a criança vai percebendo, né? Então, vai aos poucos, né? Perguntando para a criança, criando um clima de confiança, que vai notando que tem alguma coisa errada com ela, né? E pode ser que realmente ela verbalize. Se por acaso ela não verbalizar, ela pode ser encaminhada a serviços especializados, né, de atendimentos psicológicos, né, porque nota-se que alguma coisa está acontecendo com essa criança. No caso da mulher, tem muita coisa que envolve, né, ali, tanto só, às vezes, a violência em si, ou às vezes tem uma cultura que ela precisa aguentar, né, porque ela prometeu pro resto da vida, né, que ela vai casar, que ela vai amar, né, tem toda uma cultura, tem toda uma dependência, né, emocional, financeira, às vezes ela também não tem para onde voltar, né, não tem nenhum parente, né, que acolha, né, às vezes a gente tem uma cultura que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, às vezes a mulher ela tem tanta barreira para ela percorrer que às vezes ela acaba desistindo e acreditando que amanhã vai ser melhor, que amanhã vai ser melhor, né? Ela não vai percebendo que ela vai se envolvendo, que a situação vai ficando cada vez mais grave, né? Aline, você respondeu já, né, que o professor ele pode reconhecer a criança através da sonolência, de uma dor, da criança, né, do aluno ali ficar muito quietinho num canto, a automutilação, que já está vindo aí há alguns anos com muita frequência. Na sua opinião, qual o papel fundamental do professor na sala de aula para reconhecer essas agressões ou possíveis agressões? O professor é o aluno, é o adulto ali de referência. Então, ele deve ser acolhimento, deve ser essa porta de acolhida, de confiança. Pode ser que ele não consiga, que a criança conte tudo o que está acontecendo, mas ele é uma peça principal, né, para a criança se sentir confortável e que se de repente ele encaminhar alguma coisa, olha, foi meu professor, né, ela vai se sentir confiante para isso, né. E acredito assim que todas as instituições, todo mundo que envolve com família, envolve com criança, tem que ficar atento a essas questões, né,
e no motivo de acolher todo esse problema, né? E instituições assim que se trabalhe com criança, né? Porque se a gente for ver, é uma violação de direito, né? Da criança ali, né? Então é uma bandeira que todo mundo tem que estar, a sociedade tem que estar realmente envolvido. Não dá para fechar os olhos, né, diante Não, de algum problema ali, né, um possível problema. sim, eu acredito assim que o professor perceber, né, aquilo ficar dentro da cabecinha dele, né, e ele acreditar que possa estar acontecendo, ele também não pode ser omisso a isso, né? Ele não pode ser conivente para falar assim, ah, eu percebi aquela hora, né, e de repente não fiz nada, né? Às vezes é as atitudes de acolhimento, de conversa, né, com ele tudo, ou com uma pessoa mais preparada, né? Que é importante muito disso para essa criança, porque muitas vezes a criança também é violentada, né? A criança também, a violência com ela, né? Às vezes não é só a mãe, às vezes ela não assiste só uma cena, às vezes, muitas vezes é com ela também. E muitas vezes, Aline, né, você deve sentir isso na sua profissão, as mulheres têm vergonha de procurar ajuda, ou como você mesmo falou, a doutora, de ir atrás de ajuda, de se sentir inferiorizada, mas também de se sentir ali que todo mundo vai julgá-la, a própria família vai julgá-la, achando que ela é a culpada, que ela ocasionou isso. Você deve ver muito disso. É sim, que ela não escolheu direito, né? Porque foi ela que quis, agora vem com isso, né? Muitas vezes, o medo da mulher é essa parte social, né? Que ela também não é bem acolhida, né? Diante disso, diante de um casamento frustrado, que não deu certo, né? São vários fatores, né? Que precisa estar em sintonia para ela conseguir sair desse ciclo de violência, né? Ainda mais se ela tem filhos, né? Tem muita gente que fala para mim assim, ah, mas eu vou mandar o pai dos meus filhos para a cadeia, né? Eles vão me odiar o resto da vida, né? Então a gente tem muito dessa cultura ainda, né? Então a mulher ela persiste nesse ciclo de violência porque ela aguenta, né? Por essas questões, né? Então, muitas vezes de vítima, ela sai culpada. Sim, ela se sente culpada. Ela acaba se sentindo, né, culpada, né? E a sociedade, algumas pessoas, talvez por ignorância, a culpam. O medo de julgamento Sim, da sociedade é muito forte, né? O comportamento emocional, social da sociedade é muito forte. Esse medo do julgamento é muito forte, né, Aline? É muito forte, né? Porque esse julgamento social, emocional que a sociedade faz com a mulher é muito forte ainda, né? Na nossa cultura, como a doutora Sirlene falou, não é isso, doutora? Exato. E eu gostaria até de apontar algumas questões. Quando na escola se identifica uma situação como essa de violência no ambiente familiar, como a Aline disse, o professor é o adulto de referência. Então, é importante que esse professor, além de acolher, faça o encaminhamento necessário, porque vai ser possível, porque a escola ela tem esse papel do acolhimento, mas por vezes não cabe a ela esgotar essa investigação, cabe esgotar essa investigação necessária para a rede socioassistencial. Mas se não for encaminhado, a rede não consegue agir, né? A criança tem duas grandes referências, que é a família e a escola. São dois grandes ambientes em que ela passa um longo período. A escola está todos os dias, então a observação atenta, como foi dito, é importante. A partir dessa observação e chegado a indícios, às vezes não tem uma conclusão clara, mas há fortes indícios, encaminhe para a rede. E aí vai ter uma equipe técnica, tanto para verificar efetivamente se está se tratando de uma questão de violência, como para ajudar a fortalecer essa mulher quando a violência é contra a mãe. Essa equipe ajuda a mostrar que ela não é a culpada e que ela não está só. Porque dá uma sensação de muita solidão, por vezes, na mulher, quando ela tem que enfrentar todos. Então, uma rede que diga a ela, você não está só, fortalece. Quando ela sabe que outras mulheres estão em situações muito semelhantes, conseguiram passar por esses obstáculos e estão num outro momento da vida, tudo isso ajuda.
E, por vezes, quando a violência é contra a criança não vai enfrentar isso só. Então, ou há o encaminhamento, ou a criança fica submetida a essa violência por muito tempo. Doutora, existe de um tempo para cá, eu tenho percebido, nós todos, né, temos percebido que o Ministério Público, ele tem feito uma campanha muito forte na questão da valorização da mulher, da questão da Lei Maria da Penha, e esses projetos, não sei se assim posso dizer, ele tem sido voltado bastante para o social, para o educacional. Era uma coisa que a gente não via antes, né? A nossa justiça está mudando? Então, a gente tem que mudar, né? O sistema de justiça tem que melhorar, aprimorar a sua forma de enfrentar os problemas. Quando a gente fala na Lei Maria da Penha, a gente não pode pensar só na questão criminal. A questão criminal é um ponto importante, ele é relevante, ele ajuda a mulher a enfrentar essa situação. Mas há outros aspectos. Uma questão que é importante também não é só a educação da mulher, é a educação do homem. É o homem crescer num ambiente em que ele não acha que ele tem que tomar, porque por vezes também não é confortável ao homem assumir tudo isso, não é necessariamente da característica dele essa questão violenta, mas ele está num ambiente em que o empurra a isso, e aí ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a ser violento, mas você está num ambiente em que há vários fatores que estimulam, a gente tem que mudar isso. Então, a questão da Lei Maria da Penha, ela não deve ser apenas observada, considerada sobre o aspecto criminal. Há o aspecto criminal, mas há também o aspecto da educação, da alteração de hábitos, da mudança de como ver, né, a nossa sociedade, como ver o papel do homem, como ver o papel da mulher, como conviver sem esta violência. É muito trágico a casa ser um lugar de violência no nosso país. A gente tem que alterar isso. E a lei, ela vem como um dos fatores para a gente enfrentar essa situação. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que talvez até pareça meio controverso. A partir do momento de 13, 14 anos da Lei de Maria da Penha, nós temos, ou não sei se a mídia fala mais, nós temos percebido um aumento muito grande do feminicídio. Então, aí eu te pergunto, a Lei Maria da Penha, ela realmente veio, ela atua, ela é forte, ela é firme. A que se deve, então, esse aumento, né? Seria porque antes estava escondido, ou porque alguma coisa tá errada aí? A pergunta ela é complexa, né? Que são os fatores de violência da sociedade. Né? Não é uma resposta simples. Claro que não. Há a questão de, antes não havia o feminicídio como crime. Antes era tudo homicídio, né? Registrado como homicídio, em que a mulher era vítima. Hoje a gente tem esse olhar. O olhar sobre um crime que é baseado na relação de gênero e acaba no feminicídio, né? É um crime contra a vida da mulher baseada na violência de gênero. Mas não é só o fato de ter hoje esse crime especificado que os números são maiores para feminicídio. Acredito que estamos numa sociedade em que a violência aumentou, né? A violência no nosso país aumentou, a gente percebe isso sobre os seus diversos aspectos, há uma tensão social grande, né? Quais são os fatores que levam a maior violência? Difícil apontar todos. O que eu posso dizer é que a Lei Maria da Penha, ela tem contribuído para enfrentar essa situação. Apesar de termos a lei há 14 anos e ainda termos altos índices de violência contra a mulher, não quer dizer que ela não cumpriu e não está cumprindo uma função importante. A Lei Maria da Penha está cumprindo uma função importante. Esse é um debate que está na mesa. Antes, esse nem era um debate. Eu imagino que quando começou uma formação de professores para discutir Lei Maria da Penha, o ano passado se fez um projeto com alunos para falar da Lei Maria da Penha. Isso. Então, colocar o tema na mesa já é um grande avanço. A reflexão constante sobre o tema já é um grande avanço. Mas a gente tem que ter ciência de que estamos numa sociedade com um nível muito alto de violência. Então, a gente pode dizer que realmente a Lei Maria da Penha, eu fiz essa pergunta porque é uma pergunta que a gente ouve muito de muitas pessoas.
era necessário a gente colocar aqui. E então, a Lei Maria da Penha, ela deixa de ser apenas a busca da justiça, né, como punição, mas hoje ela realmente faz um trabalho social, não é isso? A existência dela e o debate da Lei Maria da Penha cumpre uma função social. E a Lei Maria da Penha prevê também uma ação integrada entre justiça, saúde, os equipamentos de saúde tem que ter esse olhar também sobre a violência contra a mulher. Os setores sociais, eu falei da rede socioassistencial, a rede socioassistencial se estrutura melhor a partir da Lei Maria da Penha, né? Temos os acolhimentos para as mulheres, quando eles começam, eles podem existir antes, mas quando começa a ter em mais lugares, a ter mais vagas, quando a Lei Maria da Penha é aplicada, porque busca-se os seus direitos, quando busca concretizar esse direito, você busca os equipamentos que possam concretizar. Delegacia da Mulher, aumentou a quantidade de delegacias da mulher, né? Uma escuta mais adequada, porque é uma exposição da privacidade. Uma mulher ir a uma delegacia e expor o que está acontecendo dentro da sua casa é uma exposição muito grande. Então, ter um ambiente adequado para ser ouvida, isso é importante. E essas delegacias, elas já existiam antes da Lei Maria da Penha? Existia, mas aumentou muito a quantidade, né? Então, temos que considerar que a Lei Maria da Penha trouxe grandes avanços para a defesa do direito da mulher. Duas, Aline e doutora Silene, a gente vê que tem um aumento muito grande de mães muito jovens. Isso traz uma consequência, existe uma consequência também da violência em cima dessas meninas tão jovens, de rapazes jovens violentando meninas tão jovens. Essa procura, Aline, de filhos de mães tão jovens, ela aumentou também para as duas? Pode ser. O casamento infantil é algo que a gente deve considerar. Quando eu falo em casamento infantil hoje, trata-se de um casamento com menos de 18. Isso. Mas a gente tem garotas muito jovens se relacionando. A questão não é a garota começar a vida sexual jovem, não é disso que a gente vai discutir aqui, porque é claro um complexo, mas essas garotas, elas têm que, primeiro, ter um debate sobre esse tema, a questão de gênero, a questão sobre educação sexual, ela deve estar na escola. Entendo que a sociedade deve amadurecer essa discussão, porque não é, como equivocadamente se diz, um incentivo. É uma conscientização, é um conhecimento da garota sobre do que estamos tratando, as consequências disso, que ela tem direito da escolha, porque se ela cresce num ambiente em que parece ser uma consequência natural, ela aparenta ela que ela sequer tem direito à escolha do momento em que ela quer, com quem, como, que tipo de relacionamento ela quer estabelecer. Então, esses debates, eles devem estar no ambiente familiar, mas devem também estar no ambiente escolar. Porque aí a gente consegue aumentar a emancipação da mulher. O que é a emancipação? Ela ter o poder da decisão sobre si. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito na redução da violência. E ajuda muito também na redução da gravidez precoce. A gravidez precoce traz fatores de risco à violência. Por quê? Porque a garota, quando ela é muito jovem, estabelece um relacionamento, e principalmente quando ela resolve morar com o seu companheiro, ela tem há um alto índice de evasão escolar nesses casos, e um alto índice de dependência econômica, porque ela é muito jovem, ela não tem formação, ela deixou a escola, ela fica absolutamente dependente do seu companheiro. Então, esse é um fator de risco muito grande. E um fator de redução das possibilidades daquela garota, né? Daquela menina que, a partir desse momento em que ela resolve estabelecer esse relacionamento, ela fica grávida, deixa a família, a vida dela vira aquele núcleo familiar. Se algo der errado, para onde ela vai? Verdade. E aí, Aline, você tem observado nos seus atendimentos um número crescente de filhos de mães muito jovens que vêm de uma violência doméstica? Isso é observado a olho nu? Você consegue confirmar isso para a gente? Sim, é observado, principalmente porque muitas meninas, né, ou meninos também, adolescentes, eles querem sair desse ciclo de violência.
ele tem um lar muito tumultuado e muitas vezes eles acham no casamento, no relacionamento, uma oportunidade de fuga, né, de construir a vida deles, né, e não pesam os outros parâmetros, né, do que o compromisso em si, ele é destacado, ele precisa ter, né, então eu percebo assim, muitas vezes relacionamentos, né, que passam por casamentos, né, ou já vão relacionamentos estáveis, morar junto, né, por querer fugir do próprio ambiente, né, o próprio ambiente ali do lar, que muitas vezes é violento, é extremamente punitivo, né, um pai que não deixa fazer nada, né, então acredita que com o casamento ela vai ter um pouco de liberdade, né, esse tipo de coisa, né, ou até um ambiente, né, de abuso, então ela opta pelo casamento cedo, e às vezes a gravidez ali, né, na adolescência, ela é consequência por causa disso, né, uma fuga da realidade ali do lar. E a violência doméstica, ela acaba se reproduzindo nesses casais mais jovens ou não? Isso é percebido? Tem uma alta tendência de se reproduzir, sim, né, o que ele aprendeu, às vezes, ali a vida inteira, um pai controlador, um pai bravo, que se de repente a comida não tá como ele tá, ele puxa a toalha da mesa e quebra tudo, né, ele pode passar isso para o seu relacionamento posteriores. Há uma reprodução, sim, dessa agressividade, dessa violência, até uma reprodução da passividade da mãe, da passividade da mulher, né, de entender ali que a mulher tem que aceitar, né, que ela é submissa, né, e ele só estava nervoso, né, então, né, ela tem que aceitar. Há uma reprodução, assim, de comportamento, sim. E a gente pode também, então, interpretar que nós vamos ter crianças vindo mesmo desses casais mais jovens, com problemas também. Esses problemas, eles se refletem no cognitivo da criança dentro da escola? A gente poderia dizer que isso seria uma das causas de problemas cognitivos que a gente enfrenta dentro das salas de aula, por causa da violência que as crianças vêm vindo, né, de famílias com violência doméstica, Aline? Sim, né? Sim, a criança pode ter uma dificuldade de aprendizagem porque simplesmente o foco dela não está aí, não está ali. Está no medo que ela sente do pai, de ver brigas, né? Nesse sentido. E é importante salientar que a criança, ela não precisa participar, ver essa agressão para ela ser afetada. Ela capta todo um clima. A mãe triste, objetos quebrados, né, de repente marcas, né, na mãe, ela consegue perceber todo um clima tenso, de repente quando ela chega em casa, e isso também, ela se sente maltratada, né, ela é violada com tudo isso, né, então reflete na dificuldade da aprendizagem, de você não ter um foco, muitas vezes ela é muito agitada, muito agitada, muito agitada, e ela não consegue distinguir que lá na escola ela tem que aprender, ela tem que se concentrar, ela tem que focar, ela tem coisas para fazer por causa de um lar violento, né? Um lar tumultuado. Essa pergunta é para a doutora Sirlene, porque eu sempre me perguntei, me fiz essa pergunta. Todo o trabalho que é feito da Promotoria de Justiça em questão da violência da Lei Maria da Penha, as delegacias, né, que tem de mulher, esses profissionais, doutora, eles são, de alguma forma, formados, capacitados para atender essa mulher que chega na delegacia com esse sofrimento, de uma forma assim, um acolhimento emocional? Existe uma capacitação, uma formação para esses profissionais, além do que eles já têm da justiça? Essa capacitação ela é feita com o tempo, né? A gente tem, por exemplo, na formação, curso de direito, esse é um tema que se debate. Após a conclusão no Ministério Público, há uma série de seminários, discussões internas, nossa, para pensar como melhor atuar. Há projetos, né? Temos o projeto Vozes pela Igualdade de Gênero no Ministério Público de São Paulo. Então, há projetos para irmos aprimorando a nossa atuação no tema.
Nas delegacias de polícia, as DDMs, né, as Delegacias de Defesa da Mulher, elas são especializadas. Uma delegacia geral tem um atendimento, a DDM tem um outro, que ela tem esse olhar, né? E cada vez mais se busca ter um olhar especializado, mas eu não posso lhe dizer que todos os equipamentos já estão preparados para isso. É um processo. Mas então a justiça tem mudado o seu olhar, né? Ela está criando esse olhar, esse acolhimento, um olhar especial para essa mulher que vem de situações de risco, assim, né? Existe essa preocupação. Por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê a criação dos juizados de defesa do direito da mulher, mas ainda eles não estão criados em todos os locais, em todas as comarcas. Mas em algumas comarcas há o juizado especializado, que tem o juiz, tem o promotor que atua apenas nesse tema, vai ter uma equipe técnica que vai atuar nesse tema, né? Então, é uma criação que vem da Lei Maria da Penha. Não conseguimos ainda universalizar, não estamos em todas as comarcas, mas há um crescimento do número de juizados de defesa dos direitos da mulher. Em São Bernardo temos esse juizado? Queremos criar, mas não temos ainda. Mas vamos ter, se Deus quiser. Cláudia, com você. Para dar continuidade à sua pergunta, Edneia, eu gostaria de perguntar para a doutora, ela já falou lá no início, ao longo, agora mesmo ela também citou, né? Mas como e onde essas mulheres, ou até mesmo as crianças, né, os alunos, podem denunciar essa violência? Podem recorrer, né, à ajuda? O conhecimento da rede é importante para saber onde encaminhar, para a comunidade escolar saber onde encaminhar, mas também para quem está nos ouvindo, saber, porque a gente convive com a violência contra a mulher não só no ambiente escolar, é o vizinho, é a amiga, né? A violência está na nossa sociedade, então é importante saber orientar. Com relação a crianças e adolescentes, há o Conselho Tutelar, esse é um equipamento importante, que atua na defesa das crianças e adolescentes. Há também o CREAS, que é um equipamento da assistência, que está dentro da Secretaria de Assistência Social, trabalha com a média e com a alta complexidade. Dentro do CREAS, associado ao CREAS, ligado ao CREAS, há o CRAM, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher. Então, se uma mulher precisa de um apoio tanto da equipe técnica para melhor entender a sua situação, como numa situação mais grave, de um encaminhamento para casa de acolhimento, como eu falei no começo, é o CRAM que faz esse encaminhamento. Ao Ficar Bem CRAM se destina a crianças e adolescentes. Também está ligado à Secretaria de Assistência Social. Há as delegacias de polícia, onde deve-se fazer os registros no caso de crime, e quando quer buscar uma medida protetiva de urgência. As medidas protetivas de urgência, elas podem ser tanto a manutenção à distância do agressor, então há uma decisão em que o juiz diz que o agressor não pode se aproximar da vítima a menos de, ele pode pôr 100 metros, 50 metros, 200 metros, então essa é uma medida protetiva. Há a medida protetiva de urgência de retirar o agressor da residência quando moram juntos, né, e demonstrado que o companheiro é um agressor que expõe tanto a sua companheira como, eventualmente, os filhos. Então, há esse pedido de afastamento do lar. Então, a delegacia de polícia também é um equipamento de proteção de direito. O Ministério Público e Defensoria Pública também devem ser procurados, e a gente vai ter essa escuta e o encaminhamento conforme o caso. Aline, você quer dizer alguma coisa para finalizar? Alguma ajuda com essas crianças? Algum conselho? Por favor. Gostaria de finalizar que essa retomada das aulas vai ser uma retomada muito importante e muito atípica. Nunca se ficou tanto tempo, né, sem aula. Então, vai exigir muito do professor, porque talvez aqueles alunos que ele deixou em março não vai ser os mesmos de agora. Ele pode encontrar crianças emocionalmente muito debilitadas. Criança que, todo esse período de pandemia, foram violentadas fisicamente, sexualmente, crianças que, de repente, não estudou nada nesse período.
criança que passou por situações financeiras muito sérias ou está passando agravamentos financeiros muito sérios, crianças em luto, que perderam avós, que perderam parentes, né, para a Covid-19. Então, vai ser um retorno bem complicado, que o professor invista em ações integrativas, em psicoeducação, em conexão emocional, né, porque vai ser diferente para todos, né, diferentes para todos. E a retomada não pode ser simplesmente uma retomada, ó, quem que aprendeu, quem que não aprendeu, vamos lá e vamos continuar, né, não, vai ser uma retomada com muito cuidado, com muita delicadeza, que vai exigir mais uma vez, né, do profissional de educação, mais uma vez ele vai ter que se reinventar, né, Verdade. muito para lidar com essa situação. Então, ele vai também achar crianças, né, morrendo de saudades, né, das escolas, dos amiguinhos, e não podendo ter esse contato, né, muito próximos. Então, já vai pensando nessas ações de sensibilidades, né, de conexão, para ser uma retomada melhor possível para todos. O Estado tem realmente tomado atitudes bem fortes para a questão da retomada. Então, a preocupação com o acolhimento dessas crianças e desses professores está sendo pensada já há algum tempo e nós temos trabalhado bastante em cima disso. Então, é algo que realmente preocupa a todos nós mesmo. Quer finalizar, doutora? Primeiro, eu agradeço a oportunidade. É muito importante para mim poder estar falando com a comunidade escolar, né? Eu parabenizo a iniciativa e gostaria de falar um pouco como agora os professores, os coordenadores, quem trabalha no ambiente de escola, porque a gente está aqui falando de uma série de questões que é para dar atenção ao outro, atenção às crianças, atenção ao adolescente, mas está falando com alguém que também sofre essa pandemia, também está nessa pandemia, está abalado com a pandemia, com tudo que está acontecendo. Então, é importante realmente a Secretaria de Educação pensar nesse professor, ter um olhar para esses profissionais, porque vão ser realmente muito exigidos, né? Vai ter que superar os seus problemas para poder se dedicar ao outro. É uma profissão muito importante, de especial relevância para o nosso país, porque não há um país que possa, de alguma forma, superar todos esses obstáculos, todos esses problemas que a gente destacou aqui, sem a educação sendo um ator relevante. Então, parabéns ao que vocês fazem, parabéns à escolha da profissão e Obrigada. Fortaleçam-se, né? Se preparem, sejam fortes e a gente está aqui sempre disponível quando precisar. Muito obrigada. A Cláudia, quer dar uma palavra final? Eu quero agradecer as meninas, a Aline, a doutora Sirlene, quero agradecer a vocês, professores, por mais uma ATPC, a atenção de vocês, e é isso. Eu quero fazer um agradecimento especial, eu sempre faço, não só em meu nome, mas no nome de um grupo muito grande, da Diretoria de Ensino São Bernardo, que realmente dá oportunidade para a gente poder estar falando diretamente com os professores sobre temas que eu considero muito importante. Agradeço demais a presença da Aline, que veio falar de causas, né, das crianças que realmente nós vamos enfrentar, que a gente precisa estar atento. A doutora, que já é a segunda vez que participa com a gente, que está aqui em trabalho de rede, não sei se vocês sabem, mas o ano passado ela fez um trabalho conosco, foi até algumas escolas da nossa rede e falou diretamente com os alunos. Hoje ela veio falar com nossos professores. Então, muito obrigada pela participação, em meu nome, em nome de toda a equipe da Diretoria de São Bernardo do Campo. Muito obrigada. E não esqueçam, professores, de responder ao questionário, esclarecendo que lemos sim todas as respostas que vocês colocam, e é isso que faz com que procuremos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.